Nós vimos na última quarta-feira que, depois do episódio com Cornélio e sua casa, Pedro volta para Jerusalém e lá o partido dos chamados crentes circuncisos o criticaram e argumentaram dizendo: entraste na casa de homens incircuncisos e ainda comeste com eles? E Pedro, a partir de então, teve de dar explicações sobre o que aconteceu naquele dia. E ele começa a usar argumentos mostrando que tudo partiu de uma iniciativa de Deus. Nós falamos sobre isso. Tudo partiu de uma iniciativa de Deus. Ele conta que ouviu da parte do Senhor, ou que recebeu da parte do Senhor uma visão de um lençol preso pelas quatro pontas. Ele diz também que Cornélio recebe uma visão e por isso manda chamá-lo em Jope. Enfim, ele traz toda a narrativa do que aconteceu de fato. E ao final, aqueles crentes compreenderam o que havia acontecido e como aquela era uma obra de Deus. Eles começaram a glorificar a Deus, dizendo: sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. A partir do versículo 19, nós temos a informação de que os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão, eles se espalharam por algumas regiões. Antioquia, e eu disse aos irmãos que essa Antioquia é a Antioquia da Síria, não é a Antioquia da Psídia, ok? Também foram espalhados alguns irmãos pela região de Chipre e Fenícia, né? Antioquia, Chipre e Fenícia. Versículo 20 do capítulo 11 diz que alguns deles eram de Chipre e de Cirene, chegaram até Antioquia e começaram a pregar aos gregos, apresentando-lhes o evangelho. E o versículo 21 diz que Deus estava com eles, e muitos creram e acabaram se convertendo ao Senhor. Quando os apóstolos ficaram sabendo do sucesso do evangelho lá na cidade de Antioquia, eles decidem enviar um homem chamado José, mas apelidado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido significa filho da consolação. E Barnabé é então enviado até Antioquia para cuidar daquela igreja ou para trabalhar junto àquela igreja. Pode falar, João. Síria, Antioquia da Síria. Não era Antioquia da Psídia até então. Era outro lugar. O versículo 24 qualifica este homem chamado José e apelidado de Barnabé como sendo um homem bom, versículo 24 do capítulo 11, cheio do Espírito Santo e de fé. E ele foi enviado àquela igreja para cuidar dela. Versículo 25 diz que ele decide viajar para Tarso, porque quem estava em Tarso? Saulo, ok? Saulo estava em Tarso, e Barnabé, sendo um homem cujo ministério era amplamente voltado para as pessoas, ele se lembra de Saulo, que era um homem de grande potencial, recém-convertido, e que poderia ser uma mão de obra muito especial na igreja de Antioquia. Então ele busca Saulo, que está em Tarso, e leva Saulo consigo para Antioquia. E o texto diz no versículo 26 que durante um ano todo, um ano completo, tanto Barnabé quanto Saulo se reuniu com aquela igreja e ensinou muita gente. E que foi também naquela cidade a primeira vez em que os discípulos foram chamados de cristãos ou cristinianos. Obviamente, a palavra cristãos não era uma nomenclatura de elogio, mas uma nomenclatura de ofensa, ok? Quando eles foram chamados de cristãos, eles não estavam sendo elogiados por quem os chamou desta forma. Mas o nome pegou, a nomenclatura, o título pegou, e até hoje aqueles que seguem a Cristo são chamados de cristão. Na Antioquia da Síria
Foi o primeiro lugar onde nós fomos chamados de cristãos. Versículo 27 em diante fala da fome que aconteceu na Judéia. Um profeta chamado Ágapo, um homem de Deus, pelo Espírito predisse uma grande fome que assolaria o mundo romano, principalmente os da Judéia. Então a igreja se organiza para enviar uma ajuda aos irmãos. E Barnabé e Saulo, eles ficam responsáveis de levar esta oferta até os irmãos da Judéia. No capítulo 12, nós vimos que o rei Herodes ele mandou prender alguns pertencentes à igreja, alguns irmãos da igreja. E qual era o objetivo? Versículo 1 do capítulo 12. O objetivo inicial era maltratá-los. Mas a coisa foi ficando cada vez pior. E o versículo 2 diz que Herodes decide matar a Tiago. Tiago aqui, não Tiago, irmão de Jesus. Ok? Não foi este Tiago o morto. É o Tiago apóstolo, irmão de João. E ele foi executado a fio da espada, ou seja, ele foi degolado. Herodes percebeu que isso agradou a muitos judeus e ele prosseguiu para um próximo passo, que foi ordenar a prisão de Pedro durante a festa dos pães asmos, ou pães sem fermento. Versículo 4 diz que, tendo sido Pedro preso, mandou que ele fosse jogado no cárcere e determinou 4 escoltas com 4 soldados. Então, ao todo, eram quantos soldados vigiando Pedro? Quantos soldados, queridos? 16 soldados na escolta. A intenção de Herodes, o versículo 4 diz qual foi, era apresentá-lo para um julgamento público logo depois da Páscoa. Ele sabia que, sendo julgado, provavelmente Pedro seria condenado. Mas a igreja fazia o que por Pedro? Orações. Orações incessantes, orações perseverantes. E de repente, lá dentro do cárcere, o versículo 7 diz que surge um anjo do Senhor, a sua luz resplandece dentro da prisão, o anjo o toca do lado e o faz acordar, ordenando: levanta-te depressa. Em seguida, o que acontece com as algemas que estavam nos punhos de Pedro? Elas caem. Veste a roupa e calça sandálias, prosseguiu o anjo no versículo 8. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Tudo isso aconteceu com escolta na entrada da prisão. Vocês estão me entendendo? Tudo isso aconteceu tendo soldados vigiando Pedro. Porque eu expliquei aos irmãos que quando Deus quer dar visão, Ele dá, mas quando quer tirar, Ele tira. Existem coisas que Deus faz na frente do rosto do homem, e o homem não percebe, porque Deus o cegou para isso. O nosso Deus é especialista em fazer coisas que o homem, mesmo diante destas coisas, não consegue enxergar. Pedro estava sendo solto diante dos soldados que o estavam vigiando, e eles sequer se deram conta. O anjo acompanhou Pedro até a saída da cidade, e Pedro até então estava meio que pensativo se aquilo era uma visão, se aquilo era um fato. Mas quando ele se vê de frente dos portões, já entrando na cidade, ele entende que foi um grande livramento dado por Deus. Ele bate na porta do lugar onde a igreja estava reunida em oração. A menina que atende ouve a voz de Pedro, reconhece que era Pedro, não abre a porta, anuncia aos demais irmãos que ficam com medo, ficam inicialmente também em dúvida, mas finalmente, quando abrem, eles percebem que é Pedro e Pedro dá algumas instruções. E finalmente, para terminarmos a revisão do capítulo 12, Herodes morre. Eu expliquei aos irmãos que este Herodes aqui era Herodes Antipas, não é Herodes o Grande, tá, queridos? Herodes Antipas, que estava ali na região da Cesareia. E ele faz um discurso, as pessoas o passam a venerar. Eles dizem: eis que é um Deus e não um simples mortal que fala. O erro de Herodes foi ter, a partir disso, internalizado a glória, ao invés de repassá-la para quem tem glória e quem é digno de glória. E o texto, então, aponta que imediatamente ele foi tomado por bichos e morreu. Algumas versões diz que ele foi comido de bichos. Eu citei aqui a citação de Flávio Joséfo, um historiador muito renomado e confiável, que viveu naquele período, inclusive. Ele conta que Herodes estava em público,
vestindo uma roupa toda prateada. Quando o sol batia na sua roupa, parecia o sol, sabe? Era um aspecto muito fulgente, era uma luz muito forte. E ele tinha um discurso muito poderoso. As pessoas, diante daquela cena visual e de áudio, elas ficaram assim, atônitas, e começaram, uma a uma, a chamá-lo de Deus. E ele não glorificou a Deus, e ele começou a sentir algumas dores na região do abdômen. Isso Flávio José contando, tá? Ele começou a se contorcer de dores, e diz ele que não muito depois desse momento, Herodes acabou falecendo. Então Flávio José está colaborando com um relato bíblico, mostrando que Lucas está falando sobre algo que, de fato, aconteceu naquele período. Chegamos no capítulo 13, onde nós teremos, a partir de então, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Não apenas de Paulo, mas também de Paulo. O versículo 1 diz que na igreja em Antioquia... Qual Antioquia, queridos? Antioquia da Síria ou da Psídia? Ainda tem irmãos com dúvida. Antioquia da Síria ou Antioquia da Psídia? Da Síria, ok? Por enquanto é da Síria. Naquela cidade, que era uma grande cidade, expliquei na quarta-feira passada, aproximadamente 500 mil habitantes. Eu estou falando de uma cidade da proporção de Contagem, né, de Betim. É uma cidade enorme, considerando a realidade das cidades naquele tempo. Então era uma megalópole, né, era mais do que uma metrópole, de 500 mil habitantes. A igreja surgiu ali, como vimos na revisão agora, a partir do movimento evangelístico de populares. Irmãos que foram sendo dispersos a partir da morte de Estevão, chegaram também na cidade de Antioquia e começaram a pregar o evangelho. Qual foi o fruto disso, o resultado disso? Surgiu naquela cidade uma igreja vigorosa, poderosa, a ponto de chamar a atenção dos apóstolos para a necessidade de enviar Barnabé para a cidade, que chama Saulo para com ele durante um ano admoestar a igreja. Agora esta igreja estava sólida, né, sedimentada na fé, muito bem instruída por Paulo e por Barnabé, e o texto então do versículo 1, como lemos, diz, como estamos lendo, diz que nesta igreja, esta igreja que começa como um movimento popular, mas se torna uma igreja de destaque, historiadores dizem que talvez ela fosse a igreja mais bem estruturada de todas as igrejas do Novo Testamento. Então, era a igreja modelo, a igreja de Antioquia. Se tornou uma igreja modelo. Lá havia homens que eram profetas e mestres. O versículo 1 diz isto. Homens que fluíam neste ministério da profecia e no ministério do ensino. E o texto relaciona alguns nomes destes homens que eram profetas e mestres. Nós temos o próprio Barnabé, que era o filho da consolação, este homem que aparece a primeira vez lá doando o dinheiro da sua propriedade, sendo apelidado de Barnabé, sendo um dos líderes da igreja. Nós temos Simeão, que geralmente era chamado pelo seu segundo nome, que era Níger, né? Níger. A história diz que ele era um homem que tinha esse sobrenome Níger, porque ele era negro, muito negro. Era o negro que o negro chama de negro. Vocês estão entendendo? Fala negro aí, né? Então ele era um homem que tinha... ele era negro. Então por isso ele era chamado de Níger, Simeão. Há quem diga que ele tenha sido o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. Jesus está em dificuldade de fazê-lo. Este homem foi o chamado para estar ali ajudando Jesus. Mas isso aí não está na Bíblia, tá? Especulação. Lúcio de Cirene. Cirene era uma cidade ao norte da África. Eu quero só pontuar uma coisa importante aqui. Vocês estão percebendo que a igreja de Antioquia é uma igreja cosmopolita, uma igreja que tem pessoas de diferentes etnias? Por exemplo, Barnabé era natural de que lugar? Nós já estudamos isso lá no comecinho de Atos dos Apóstolos. Ele era natural de uma ilha. Como é que se chamava essa ilha? A ilha de Chipre, tá? Que era uma ilha grega. Nós temos aqui o Níger, que era de uma outra região.
Nós temos Lúcio de Cirene, que era da África. Então nós temos uma igreja que não é só composta por judeus. Não é só gente que nasceu ali em Jerusalém e acabou indo para Antioquia. Nós temos aqui pessoas de diversos lugares que Deus está congregando num lugar e estabelecendo o ideal de igreja. Na igreja de Antioquia nós temos o ideal de igreja, que é uma igreja que recebe escravos, livres, ricos, pobres, brancos, negros. Então nós temos na igreja de Antioquia, por isso ela é tida como modelo, uma igreja que cumpre os padrões de Deus para a igreja. Que é uma igreja que tem que receber a todos indistintamente, dando a elas a oportunidade de acesso ao evangelho e à salvação. O versículo 1 prossegue citando outro nome, Manaém, que era irmão de criação de Herodes. Olha só, nós temos pessoas também vamos dizer, da aristocracia, palavra difícil de falar, né? Quer dizer, do governo ali romano. Tem versões que dizem, tem alguma versão que diz outra coisa que não irmão de criação? Aqui na versão King James é irmão de criação. Conselheiro do rei? No versículo 1. Conselheiro do rei Herodes. Ali na versão que apareceu ali, é criado com o rei Herodes, né? Fora criado. Então existem duas hipóteses. Que este Manaém tenha sido um irmão de leite ou um irmão, um filho adotivo de Herodes. Ok? Ou ele foi um filho adotivo ou ele foi filho de Herodes? Não. Um filho adotivo dos pais de Herodes ou então um filho de leite, tá? Vocês conhecem essa expressão? Filho de leite? Há tempos atrás isso era muito comum, né? Por exemplo, a mãe que tinha um filho e não tinha leite para dar ao filho, né? Por alguma razão, não podia amamentar o filho, ela procurava uma mulher que também tinha sido mãe recentemente e que ainda estava na fase de aleitamento. E ela colocava o filho dela para se alimentar ou amamentar nos seios de outra mulher. Então, pode ser que este filho tenha sido também um irmão, filho de uma situação como essa, né? De leite, vamos dizer assim. Versículo 2. Enquanto serviam quem? Enquanto serviam quem? A igreja que estava em Antioquia. Enquanto eles serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o que acontece? O Espírito lhes ordenou. Traduzindo, o Espírito falou. A igreja de Antioquia não era uma igreja só administrativamente muito bem formada. Não era uma igreja administrativamente apenas bem edificada, construída. Ela era uma igreja que oferecia ao Espírito de Deus toda a condição que o Espírito de Deus precisava para liderá-la. Os irmãos conseguem entender isso? Isso é muito especial. A igreja dava ao Espírito Santo um ambiente correto para a sua liderança. Em outras palavras, com a ação do serviço, com a ação da adoração e com a ação do jejum, a igreja criava uma atmosfera onde o Espírito Santo se sentia na liberdade de oferecer sua liderança. Isso é tão necessário para hoje, né, queridos? Porque às vezes a igreja se reúne em nome de Cristo, mas não é liderada por Cristo. A igreja se reúne para glorificar ao Espírito Santo, mas não recebe dele uma liderança. A igreja precisa criar um lugar onde o Espírito Santo se sinta à vontade para ser Senhor. Onde Cristo se sinta à vontade para ser Senhor. Muitas das vezes, tanto Cristo quanto o Espírito Santo e o nosso Deus, eles têm absurda dificuldade em liderar determinadas igrejas porque elas não criam um ambiente onde ele possa fazê-lo. Quando ele olha para dentro da igreja, o que ele vê não é um lugar de serviço, não é um lugar de adoração, não é um lugar de jejum, ou seja, não é um lugar de vida devocional.
mas é um lugar de disputas, competições, intrigas, invejas, dissensões, falatórios inúteis, ensinos pervertidos. Esse lugar não cria o ambiente que o Espírito Santo precisa para chegar quando necessário e falar. Como a igreja de Antioquia dava ao Espírito Santo um ambiente propício, ele chega e o texto diz que ordena. O Espírito lhes ordenou. Se ele está ordenando, é porque ele está exercendo o que sobre aquela igreja? Liderança. E o que o Espírito ordenou? Separai-me para que tempo? Para quando? Agora. Quem? Barnabé e Saulo. Para o quê? Para a missão a qual tenho chamado. Aquela igreja se prestava ao serviço a Deus, à adoração a Deus e ao jejum a Deus. O Espírito, então, tinha a atmosfera para exercer sua liderança. Sendo líder daquela igreja, ele ordena, ele manda para que fosse cumprido imediatamente. Separai-me 2 destes homens. Quais eram estes 2? Barnabé e Saulo. Quem eram os 2? Eles eram um daqueles que o versículo 1 relaciona como sendo parte do grupo dos profetas e mestres. Então eles eram pessoas-chave da igreja. Vocês estão entendendo? Tanto Barnabé quanto Saulo são pessoas-chave da igreja. Compõem o grupo dos profetas e mestres. Mas assim, ainda assim o Espírito diz, eu quero essas duas pessoas chaves, melhor dizendo. Eu quero estas 2 pessoas para a obra que eu os tenho chamado. E qual seria esta obra? A obra missionária. Versículo 3, depois disso, depois que jejuaram e oraram, fizeram o que em relação a Paulo e Barnabé? A Saulo e Barnabé. Impuseram as mãos e os... É tão poderoso quando a igreja tem, primeiro, a sensibilidade de receber uma diretriz do Espírito Santo e, segundo, a capacidade de obedecê-lo imediatamente. É tão especial. Tem coisa pior do que você ficar falando com uma pessoa que não te escuta? Quem já passou por esse dissabor? De ficar falando e a pessoa não escutar. Você fala, a pessoa não escuta. Você fala, a pessoa não escuta. Você repete e a pessoa continua não escutando. Exemplo, os filhos, né? Quando nós temos filhos menores, pequenos, muitas das vezes você fala, e o filho finge que não te ouve e não obedece. É triste isso. Mas é tão gratificante quando você fala e alguém imediatamente obedece. O seu filho imediatamente obedece. Você fica com o coração gratificado, recompensado. Assim é o Espírito Santo. Quando ele tem um ambiente onde ele possa falar, onde ele vai ser ouvido e imediatamente obedecido, isso é maravilhoso para Deus. A igreja recebeu a instrução, recebeu a direção, cumpriu a sua parte, que era impor as mãos sobre eles e enviá-los. Impuseram as mãos para quê? Para abençoá-los para esta missão. A igreja, como igreja, os abençoou para o trabalho. Vocês estão com a nossa bênção. Nós, como igreja, fomos dirigidos a enviá-los. Então, vão com a nossa bênção. O Senhor vai ser com vocês. Vocês vão cumprir o papel que vocês têm que cumprir. Versículo 4. Vamos acelerar um pouco mais aqui. Dirigidos por quem? Pelo Google? Pelo mapa do Google? Google Maps? Dirigidos por si próprio? Dirigidos por qualquer que seja outra pessoa? Não. Dirigidos pelo Espírito Santo. Ou seja, depois de terem recebido a direção, a instrução do Espírito, eles descem para que lugar? Seleucia. O texto não diz se eles pregam o evangelho lá. Talvez Seleucia, pelo que o texto coloca, fosse apenas um lugar que inicialmente foi de passagem. Eles não fizeram nada, apenas passaram por Seleucia. E dali eles foram para Chipre, navegaram porque Chipre era uma ilha que estava recuada, né, do litoral, estava recuada, a uma certa distância de 200 quilômetros. Tiveram que navegar até lá, passaram por Seleucia e navegaram até Chipre. Chipre era a cidade natural de quem? De Barnabé. Então o Espírito Santo os leva para um lugar que era pelo menos conhecido de um deles, bem conhecido inclusive por Barnabé. Porque nasceu lá, viveu lá, conhecia pessoas lá, ele conhecia a cultura de lá, as pessoas de lá, e o Espírito, então, os envia primeiro para lá. Chegando em Salamina, que está lá na ilha de Chipre,
Eles proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Olha a estratégia. Procurar uma sinagoga judaica para pregar a palavra de Deus. E o versículo 5, na parte final, diz que João Marcos os seguia para auxiliá-los. Aquele mapa está aí, Gerson? Está fácil? Antes da gente seguir aqui, eu quero só mostrar ali rapidinho o caminho. Rapidamente, o caminho que eles fizeram nessa viagem missionária. Tá? Apenas um caminho rápido que eles fizeram. Depois a gente volta aqui para o versículo 6. Nós temos ali eles saindo de Antioquia. Vocês localizaram Antioquia? Antioquia da Síria é aquela abaixo ali. Tem Antioquia em letras maiúsculas, que era da Psídia. Antioquia ali, na parte de baixo. Eles passam por Seleucia, chegam aonde? Lá na ilha de Chipre. Salamina, que é onde nós estamos aqui. Okay? Depois eles vão para Pafos, eles atravessam por Perge, nesse primeiro momento não fazem nada, sobem para Listra, chegam em Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, e depois fazem o caminho de retorno, revisitando algumas das cidades para fortalecer a fé dos irmãos. E no retorno não passam de novo em Chipre e voltam para Antioquia. Então, 7 cidades, né? Das cidades que eles pregaram o evangelho, não por onde eles passaram. Porque, por exemplo, por algumas eles só passaram, não pregaram. Mas foram 7 cidades, as cidades alcançadas nessa primeira viagem missionária. Entendido até aqui, queridos? Versículo 6 diz que depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, toda a ilha, qual ilha? A ilha de Chipre. Chegaram, dá para voltar rapidinho no mapa aí, Gerson? Chegaram até Pafos. Pafos ficava no sudoeste da ilha de Chipre. Estava ali no mapa. Olha lá. Ó. Sudoeste. Você localiza o sul, vai um pouco para a esquerda. Isso é sudoeste. Sudeste é para a direita. Nós temos ali Pafos, que estava ali nessa extremidade sul, do lado oeste da ilha de Pafos. Agora vejam o que vai acontecer nesse lugar. Eles encontraram um judeu cujo nome era Bar-Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Eu já expliquei aos irmãos aqui o que é o prefixo Bar. Bar é um prefixo aramaico, que significa filho. Bar-Jonas, filho de Jonas. Bar-Jesus, filho de Jesus. Tá? O que é Jesus? Jesus, Salvador no grego, Josué no hebraico. Né? Então é filho de Josué, filho de Jesus ou filho do Salvador. Era isso que significava o nome desse judeu. Versículo 7 diz que ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, era uma espécie de governador da região. E o texto qualifica Sérgio Paulo. Sérgio era o nome de batismo, né? Paulo era um nome latino. Qualifica ele como sendo um homem de grande inteligência. E o que faz o Sérgio Paulo? Manda chamar Barnabé e Paulo, porque havia no seu coração o quê? O desejo de conhecer a palavra de Deus. Contudo, Saulo, que é traduzido Paulo, cheio do Espírito Santo, melhor, versículo 8, né? No entanto, Elimas o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, fazia o quê? Opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Isso aqui é muito importante, irmãos. Nós não estamos falando de 2 homens diferentes. O mesmo que era auxiliar do procônsul, feiticeiro, falso profeta, é o mesmo que tentava desviá-lo da fé. Só que aqui ele recebe um outro nome, Elimas. Deu para os irmãos entenderem? Porque se ler rápido, parece que tem 2 homens ali na cena. Não são 2 homens, é apenas um homem. Ele tem um primeiro nome judeu, que é Bar-Jesus, e um segundo nome, que é Elimas, que traduzido significa mago. Ele fazia o quê? Se opunha, tentando desviar o procônsul da fé. É como se ele, junto ao procônsul, sendo ele auxiliar do procônsul, dissesse: mexe com isso não, Sérgio, mexe com isso não, você quer conhecer a palavra de Deus? É perda de tempo, isso é tudo mentira, são homens iludidos com uma verdade inexistente. Não perde seu tempo, não, você é uma pessoa muito importante, tem tantas coisas aí com as quais você tem que se preocupar. Outra coisa, se você precisa saber da verdade, eu te falo a verdade, eu sou profeta. Vocês estão me entendendo? Tentando se opor
a fé e tentando desviá-lo da fé. Nós estamos no versículo 9. Contudo, Saulo, que é traduzido Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu. Tu estás cheio de toda mentira e malignidade. Filho do diabo. Quer dizer que Paulo não pega leve aqui, né? Filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Isso é Paulo falando para quem? Para Elimas. Para que saibais que a mão do Senhor é contra ti, não a favor, mas contra ti, ficarás cego a partir de agora e não verás a luz do sol por algum tempo. E o texto diz aí no versículo 11 ainda, e no mesmo instante, ou seja, em seguida ao que Paulo disse, o que aconteceu? Elimas sentiu como se um nevoeiro o encobrisse e seus olhos ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem o pudesse guiar pela mão. O procônsul, observando o que havia acontecido, fez o quê? Creu, profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, diante de toda aquela cena, diante de todo aquele acontecido, ele crê profundamente na doutrina do Senhor. O que é isso? O evangelho chegando em lugares onde havia pessoas de alto escalão. Tá? Eles estavam em Pafos e o evangelho estava chegando nesse lugar, lá no poder da cidade. O poder da cidade estava sendo alcançado pela palavra do evangelho. Versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Perge, que fica na Panfilha. Então João Marcos os deixou ali e regressou para Jerusalém. O texto aqui não diz qual foi o motivo do regresso, mas diz que simplesmente João Marcos volta para Jerusalém e deixa Paulo e Barnabé lá em Perge. Pode falar, Gerson. Pastor, é interessante que nesses versículos anteriores, foi a primeira vez que falou o nome de Paulo com Paulo mesmo, com P, e depois disso só fala Paulo também. Isso, exatamente. Saulo e Paulo são dois nomes, um nome judeu e um latino, tá, queridos? Essa é a diferença. No mundo romano ele era chamado de uma forma, no mundo judaico ele era chamado de outra. E a mudança estava só na primeira letra, Paulo para Saulo, Saulo para Paulo. Okay? Não foi Cristo que mudou o nome de Saulo para Paulo. Está entendido isso, queridos? Não houve essa mudança. É porque no mundo romano era chamado de uma forma, no mundo judeu ele era chamado de outra forma. Ele tinha dupla nacionalidade. E é bem pontuado pelo Gerson, a partir de aqui ele vai ser chamado só de Paulo. Só de Paulo. Nós estamos no versículo 13. João Marcos abandona o barco. Ele volta para Jerusalém e deixa os dois, teoricamente, na mão. Isso vai render depois, tá, queridos? Vai dar um problemão entre Barnabé e Paulo, a ponto de dividi-los. Olha para você ver. Versículo 14. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge. Eu falei para os irmãos que na ida eles não pregam o evangelho em Perge. Eles apenas passam. E chegaram a Antioquia da Psídia. No dia de sábado, o que eles fizeram? O que era de costume, o que era estratégico. Procuraram a sinagoga da cidade e se assentaram. Para quê? Para participar do culto. Versículo 15. Logo após a leitura da lei e dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que se lhes fosse feito o seguinte convite. Irmãos, se tendes em vós alguma palavra de encorajamento para o nosso povo, dizei-a. Irmãos, deixar uma porta aberta dessa para dois homens desse calibre, eu acho que eles devem ter aberto um sorriso bem largo nesse momento. E era de costume, tá, queridos? Tinha vamos dizer, o dirigente da sinagoga, tinha os assistentes, e era comum que pessoas que estivessem visitando a sinagoga ou pessoas da própria sinagoga, tivessem oportunidade de compartilhar as Escrituras. Isso era comum, não foi uma exceção aqui, não. Não é um caso atípico. Isso era comum. Então, como era comum, estavam os dois assentados, e eles eram de fora. O dirigente da sinagoga entendeu que talvez eles pudessem ter alguma coisa a compartilhar. Por isso ele faz o convite. Se vocês têm alguma palavra de encorajamento para o povo, dizei-a.
Versículo 16 diz: então Paulo, colocando-se em pé, fez sinal com a mão. Ou seja, eu, Paulo, solicitando a atenção dos presentes, e declarou. Agora vem o discurso de Paulo, e eu não vou comentar o discurso, porque senão a gente vai demorar muito nesse capítulo. Como eu tenho dito, o nosso propósito nos estudos de quarta-feira como é dar aos irmãos uma visão panorâmica do texto, então nós fazemos uma leitura comentada. Então não dá para a gente se prender a detalhes por muito tempo, porque senão a gente não termina o estudo do livro de Atos, como não terminamos o estudo de qualquer outro livro. Então esse discurso aqui, esta pregação, eu vou praticamente só ler. Versículo 17 então. O que Paulo diz? 16, melhor dizendo, o que Paulo diz? Colocando-se em pé, fez sinal com a mão, solicitando a atenção dos presentes, e declarou: caros israelitas e vós gentios, porque a sinagoga era mista, que igualmente temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos antepassados e honrou essa gente durante o tempo em que, como estrangeiros, caminharam pela terra do Egito, de onde os libertou com braço poderoso. O Senhor zelou por eles com paciência no deserto, durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e entregou a terra em que habitavam como herança ao seu povo. Isso tudo levou aproximadamente 450 anos, quando então lhes deu juízes até a época do profeta Samuel. Mas o povo lhe rogou por um rei, e Deus lhe concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou pelo espaço de 40 anos. Interessante que os 3 reis reinam 40 anos. Saul, Davi e Salomão. Lá no Antigo Testamento você não tem informação de que são 40 anos que Saul reina. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo, ok? Lá no Antigo Testamento você não tem essa informação de que ele reinou 40 anos. Mas nós temos os 3 primeiros reis reinando 40 anos. Saul, Davi e o sucessor Salomão. Versículo 22. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. E da descendência desse homem, Deus levantou para Israel o Salvador, Jesus, assim como prometera. Está mostrando que Jesus é da linhagem de Davi, descendente de Davi. Jesus poderia ter sido descendente da linhagem de Saul. Um dia eu vou falar sobre isso. Mas como Saul rejeitou as oportunidades que Deus deu, Deus abriu uma outra porta para que Jesus viesse dessa porta. Ele abriu Davi. E de Davi veio Jesus. Paulo está mostrando isso. Versículo 24. Antes, porém, da chegada de Jesus, primeiramente veio João pregando um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava por concluir seu ministério, proclamou João: quem pensais vós ser eu? Não sou o Messias, entretanto ele vem após mim. Eis que vem após mim aquele cujas sandálias eu não sou digno de sequer de desatá-las aos seus pés. Irmãos, descendentes de Abraão, e vós não judeus, que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Pois as pessoas que habitam em Jerusalém e seus governantes não reconheceram a Jesus. Contudo, ao executá-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os dias de sábado. Olha que informação. Mesmo não encontrando motivo legal para condená-lo à sentença de morte, rogaram a Pilatos que o mandasse crucificar. E depois de terem cumprido tudo a respeito o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, depositaram-no em um sepulcro. No entanto, Deus fez o quê? O ressuscitou dentre os mortos. Vocês percebem que em todos os discursos de Pedro, de Paulo, de quem quer que seja, há a menção em relação à ressurreição. Já perceberam isso? Todo o discurso deles menciona a ressurreição. É um fato importante e incontestável. Versículo 31. E durante muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido em sua companhia da Galiléia para Jerusalém. Essas pessoas agora são suas testemunhas diante do povo. Outra coisa que eles sempre fazem, além de apresentar a ressurreição, eles mostram que ela foi comprovada. Jesus não ressuscitou e sumiu para o céu. Ele ressuscitou e permaneceu aparecendo a grupos de pessoas. Tá? Para ninguém dizer, ressuscitou, mas ninguém viu mais. Cadê ele? Então, para evitar isso, Jesus ressuscita e fica 40 dias aparecendo a muita gente. E Paulo cita isso aqui. Versículo 32.
Nós vos anunciamos as boas novas da promessa confiada a nossos antepassados, as quais Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, assim como está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, para que seu corpo jamais experimentasse a decomposição, foi declarado desta forma: Eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis bênçãos de Davi. Porquanto, em outro salmo está explícito: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Porque Davi, melhor dizendo, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não foi afligido pela decomposição. Sendo assim, meus irmãos, ficais cientes de que, mediante Jesus, vos é anunciado o perdão dos pecados, e por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas que antes não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Acautelai-vos, pois, para que não vos sobrevenha o que foi anunciado pelos profetas. Vede, ó escarnecedores, ficai atônitos e morrei, porque eu realizarei em vossos dias obras de tamanha grandiosidade que jamais vos seria possível crer se alguém apenas vos contasse. Olha a qualidade e o poder do discurso de Paulo. Ele começa lá na origem, lá contando do Antigo Testamento, e traz até Jesus perdoando pecados, fazendo o que a lei não podia fazer. Exatamente. Então vejam a qualidade do testemunho do apóstolo Paulo. Testemunhar é isso, é contar a história. É falar como as coisas aconteceram e como a porta da salvação se abriu a nós que estamos aqui hoje. Versículo 42. E quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, agora nós temos a reação do povo. Que povo? Aquele que ouviu o discurso dentro da sinagoga. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a ensinar mais a respeito desse assunto no sábado seguinte. Então, Paulo já foi, juntamente com Barnabé, convidado para uma semana depois estar no mesmo lugar, falando um pouco mais sobre essa mensagem. Versículo 43. Depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram a Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que seguissem perseverando na graça de Deus. Quem recebeu o conselho de seguir perseverando na graça de Deus? Aqueles que conversaram com Paulo, eles terem crido. Eles foram encorajados a seguirem perseverando na graça. Versículo 44. No sábado seguinte, quer dizer, uma semana depois, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Eu não sei se vocês entenderam o que o texto acabou de falar. Uma semana antes, nós temos na sinagoga os que de costume estariam lá. O povo da igreja, normal, que vai na sinagoga e que vai cultuar a Deus. Mas uma semana depois da mensagem poderosa do apóstolo dentro do ambiente daquela sinagoga, o povo, quase toda a população da cidade, é que se reúne ali para ouvir a palavra de Deus. Quer dizer que aquela mensagem fez o quê? Reverberou. O que Paulo pregou ali tornou-se notícia na cidade. Quem estava lá, chegou em casa, começou a compartilhar. Olha, vocês tinham que ter estado na sinagoga hoje. O que a gente ouviu hoje, a gente não ouviu em nenhum outro momento antes desse. Deus falou conosco como nunca antes. Foi um homem lá, um tal de Paulo, que a gente não conhecia, Barnabé, e eles trouxeram uma palavra, Paulo trouxe uma palavra vindo do Antigo Testamento, trazendo para Jesus o Cristo, terminando no perdão dos pecados, que a gente ficou impressionado. Vamos lá, daqui uma semana ele vai estar lá de novo. E foi o que aconteceu. Esse boca a boca, né, essa divulgação pessoal, acabou trazendo quase toda a população uma semana depois para ouvir a palavra de Deus. Versículo 45. Entretanto, quando os judeus observaram a multidão, ficaram tomados de quê? Inveja. E de forma desrespeitosa e ultrajante contradiziam o que Paulo pregava. Não contradiziam com argumentos, tá? Contradiziam
sendo desrespeitosos e ultrajantes. Ou seja, eles contradisseram o que Paulo disse, ofendendo Paulo. É isso que o texto está querendo dizer. Eles foram ofensivos. Ok? Versículo 46. Então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda coragem, porque no ambiente insalubre daquele, com gente invejosa querendo atrapalhar o seu discurso, você tem que ter muita coragem para falar. E Paulo corajosamente faz o quê? Ele começa a pregar. Tomando a palavra com toda coragem, lhes afirmaram: importa que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Porém, considerando que a rejeitais, ele está falando para quem? Para os judeus. E a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora nos dirigimos aos gentios. Porquanto dessa maneira o Senhor nos ordenou: eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que tu leves a salvação até os confins da terra. Paulo está falando do seu chamado, da sua missão. Assim a palavra do Senhor era divulgada por toda aquela região. Porém, aí entra de novo esse grupo complicado. Os judeus persuadiram as mulheres piedosas e de alta posição social, assim como os principais líderes da cidade, e desfecharam uma perseguição contra Paulo e Barnabé até os expulsarem do seu território. Como a palavra de Deus incomoda, né, queridos? Eu fico impressionado. Por que a palavra de Deus incomoda tanta gente dessa forma? Você vê que onde a palavra de Deus está sendo pregada ali, naqueles primeiros séculos, naqueles primeiros anos da igreja, como isso alvoroçava o coração de alguns a ponto deles agirem tão selvagem, de forma tão selvagem, com esses homens de Deus que pregavam a palavra da verdade. Então você percebe que a palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário. Quando a palavra de Deus começa a ser proclamada, isso reverbera de forma tão estrondosa no mundo espiritual que Satanás começa a convocar os seus asseclas para agirem, para sufocar essa palavra de alguma forma. Vocês estão entendendo? Quando você começa a falar a palavra de Deus, seja um discurso simples de testemunho, você diz: olha, o Senhor salva, o Senhor te cura, o Senhor batiza você no Espírito Santo, e como se não bastasse, te leva para o céu. Parece um discurso tão pequeno do Evangelho, mas um simples discurso dele, quando Satanás vê o ecoar desse discurso no mundo espiritual, ele se mobiliza para tentar sufocá-lo de alguma forma. Porque, irmãos, se tem algo transformador, é a pregação do Evangelho. Porque a palavra do Evangelho é aquela palavra que tira do monturo o necessitado. É a palavra que ergue lá do charco de lodo aquele que já não aguenta mais estar ali e mais um pouco morre ali. A palavra de Deus é aquela que pega um camarada que todo dia está bebendo, está no boteco, está no bar, caindo pelas ruas, dando trabalho pela família, sendo lambido pelo cachorro. É a palavra que tira ele dessa condição, o coloca aqui dentro da casa de Deus com o testemunho do Evangelho, com uma vida transformada, com um testemunho de salvação, para liderar a igreja, para trabalhar na igreja, para exercer ministério na igreja. É o Evangelho que faz isso. Pega uma mulher desacreditada pela família, pela sociedade, que vendia seu corpo, agora traz ela para a casa de Deus, faz dela uma mulher santa, uma mulher ilibada, uma mulher justa, uma mulher piedosa e com um testemunho poderoso para contar. É o Evangelho que faz isso. É o Evangelho. E é por essa razão que Satanás ele fica terrivelmente irado quando esse Evangelho começa a ser compartilhado. Porque o nosso argumento não tem poder de fazer nada no mundo espiritual. Você pode chegar e usar seus argumentos sobre qualquer coisa. No mundo espiritual não faz cosquinha, mas quando você abre a palavra de Deus para dizer: deixa eu te pregar uma mensagem que vai salvar a sua alma, aí Satanás arrepia no inferno, irmãos. E ele começa a se levantar mesmo, porque a palavra de Deus é um instrumento de Deus para arrebatar do caminho das trevas aqueles que estão indo para o inferno e trazê-los para o reino da luz e plantá-los sobre Jesus. É a palavra de Deus que faz isso. Você vê que até dentro da igreja, às vezes você começa a pregar a palavra, as pessoas começam a ficar ali sendo incomodadas por uma ação das trevas, elas começam a ficar ali incomodadas, elas não suportam, elas não querem, elas ficam achando uma forma de ir embora o quanto antes. A palavra tem que terminar, não quero escutar isso. Isso é diabólico, meus irmãos.
Porque o único que não te quer ouvindo a palavra de Deus é Satanás. Não é? Não é verdade? Aí começa a vir tanta coisa, tanto incômodo. Aí o calor parece que aumenta, fica mais calor ainda. Parece que ficar aqui está complicado, está difícil. É porque a palavra começou a ser pregada no mundo espiritual, foi travada uma batalha. É por essa razão que enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, você tem que dizer: Senhor, me mantenha focado nessa palavra. Eu sei que a resposta está nessa palavra, me mantenha focado. E não permita que Satanás demova o meu coração desse momento. Pode ser a palavra mais simples, do irmão mais simples. É a palavra de Deus. Começou a ser pregada, já está ecoando no mundo espiritual, já está influenciando o mundo espiritual, já está liberando bênçãos, já está fazendo N coisas no mundo espiritual. Então me impressiona a forma como Satanás se mobiliza para impedir que essa palavra seja anunciada. Ele se mobiliza, ele se mobiliza. Mas a palavra do Senhor era divulgada. O que Satanás não conta às vezes é que Deus, apesar de toda a dificuldade que há, o Senhor Deus sempre tem no meio do seu povo gente corajosa o suficiente para continuar pregando mesmo em oposição. Ainda bem que tem gente que é teimosa. É pregador mesmo, quer dizer, não está favorável, mas está batendo o martelo em cima do prego. Não está receptivo, mas está batendo o martelo em cima do prego. Não quero saber. Prego em tempo, fora de tempo, queiram as pessoas ouvir ou não. Estou pregando. Ainda bem que tem servos de Deus pelo mundo que continuam pregando corajosamente, apesar da indisposição de muitos em ouvirem e da rejeição de outros. Versículo 50, já lemos? Já lemos. Versículo 51. O que eles fizeram? Estes, contudo, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Vocês se lembram da instrução de Jesus àqueles que ele envia pelo mundo? Vocês entram na cidade, pregam o evangelho de 2 em 2, compartilha. Se alguém recusar, se uma casa recusar, não receber a mensagem, ofender vocês e preterirem a mensagem, vocês vão fazer o que na saída? Sacudir o pó. Né? Foi o que eles fizeram. Sacudiram o pó e saíram daquele lugar e partiram para Icônio. Obviamente, teve muita gente que creu na mensagem. Foi salva. Mas houve também aqueles que a recusaram. Versículo 52. Os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria e do Espírito Santo. Todo lugar onde há um ambiente para a palavra, há também alegria. Vou repetir. Todo lugar onde há um ambiente para a verdadeira palavra, há também uma alegria do Espírito. Uma alegria diferente. Quando Filipe chega na cidade de Samaria, como é que é concluído o capítulo 8? Que toda a cidade, depois de ouvir as palavras e ver os milagres, se encheu de alegria. Aqui nós temos no texto a mesma informação. Os discípulos viviam plenos de alegria e no Espírito. Os discípulos, não só eles ali, Paulo e Barnabé, mas obviamente aqueles que creram na mensagem, mesmo que o ambiente tenha se tornado ali de oposição, mas havia uma alegria dada pelo Espírito Santo. Porque a palavra vem, a alegria vem na sequência. Tá? A palavra de Deus entra a alegria do Espírito imediatamente depois. Pode falar, Jesus. E ele fala que é plenos de alegria, né? Pleno é completos, né? Eles estavam completos de alegria e do Espírito Santo. Tomados, cheios de alegria, completos de alegria. Porque onde há um ambiente para a palavra, há um ambiente para a alegria do Espírito. Tá? Seja numa igreja, seja num indivíduo, onde há um ambiente propício para a palavra, onde a palavra é bem acatada, bem recebida, valorizada, ali há um ambiente para a manifestação da alegria no Espírito, ou do Espírito. Capítulo 14, nós vamos deixar para a próxima quarta-feira. Não vou começar, falta só 7 minutos. Nós vamos falar na próxima quarta-feira do capítulo 14, onde nós temos a sequência da viagem. Tá? Até agora, nós vimos Paulo na ilha de Chipre, depois ele chegando na Antioquia, da Psídia, né, passa por Perge, enfim, nós temos aí uma rota já
cumprida, mas ainda tem outras cidades. Nós veremos isso a partir do capítulo 14. Um paralítico é curado. Nós vamos falar sobre essa cura desse paralítico aqui. Depois desse momento, irmãos, o povo da cidade quase que carregou Paulo e Barnabé nas costas. Queriam sacrificar a eles. Tá? Eles ficaram tão assim. O que aconteceu aqui? Que cura é essa? E eles quiseram oferecer sacrifício para os dois. E eles tiveram que agir com muita sabedoria ali para remediar a situação. Então, semana que vem, capítulo de número 14. Amém, queridos?